que acontece dentro desses volumes da pirâmide? É como se a gente pegasse um cubo. Imagina que eu tenho uma pirâmide lá. E é como se eu tivesse um cubo e pegasse essa pirâmide, enchesse essa pirâmide de água e fosse, eu vou encher a pirâmide de água e vou colocar dentro de um cubo. E o que ficou observado com isso? Que todas as vezes que a gente tinha uma pirâmide e que eu tentava encher um cubo que tinha a mesma área, eu precisava de 3 pirâmides iguais. 3 pirâmides. 3 pirâmides. Então, eu sempre precisaria dessas 3 para encher. Então, toda vez que falar em volume de pirâmide, a gente vai pensar em quê? O volume, geralmente, né, dos prismas e tudo, é a área da base vezes a altura. Não é isso? Então, eu calculo a minha área da minha base vezes a altura, no volume das figuras tridimensionais. Só que quando falar em pirâmide, eu vou pensar em quê? Em dividir isso por 3. Porque dentro de um cubo, que seria o original, eu caberiam, né, 3 vezes o volume de uma pirâmidezinha. Então, e sempre, sempre, sempre isso? Sim, sempre, sempre, sempre. O que a gente vai pensar? Nas figuras tridimensionais, toda vez que eu tiver uma figura que tem um biquinho, como assim um biquinho? Que lembre, se eu olhar de longe, olhei de longe, eu consegui imaginar um triângulo. Se eu imagino o triângulo em 2D, né, que a gente fala. O que é em 2D? Planificado. Eu consegui olhar de longe essa pirâmide e consegui enxergar um triângulo, quer dizer que eu vou pegar esse volume tradicional, que é a área da base vezes a altura, e vou dividir por 3. Isso vai acontecer em outras figuras? Vai. Por exemplo, o cilindro, que é aquele chapéuzinho de palhaço, né? Aqui e desce. Se eu olhar de longe, eu consigo ver o desenho em 2D de um triângulo. A pirâmide é a mesma coisa. Se eu consigo olhar ela assim de ladinho, eu vejo, é como se eu conseguisse imaginar esse triângulo. Então, todas as vezes que eu tiver essas figuras tridimensionais em que eu não tenho duas bases, então, ó, não tem duas bases, porque pirâmide só tem uma. Então, essas figuras que não tenham duas bases e que têm um vértice principal, o que é esse vértice principal? Isso aqui, esse pontinho, essa pontinha do desenho. Se tiver essas duas características aqui, a gente fala que o volume é a área da base vezes a altura, que é o volume normal, dividido por 3. Porque essa inclinação que forma esse, né, que lembra esse triângulo, ele faz com que caiba dentro de um recipiente 3 vezes essa pirâmide para eu completar. Então, isso é muito, muito, muito importante. E é uma das coisas que às vezes confunde pelas outras, né? Fórmulas de volume serem simplesmente a área da base vezes a altura. Ok? Então, para não confundir, tem esse biquinho, tem essa pontinha, consegue imaginar um triângulo na figura? Eu divido o meu volume tradicional por 3. E a partir disso, a gente tem algumas propriedades. Propriedades para quê? Para essa parte da semelhança. E lembrando que dentro das pirâmides, eu vou pensar sempre o quê? Que as laterais são formadas pelos meus triângulos e que eles vão ser automaticamente impactados, digamos assim. Então, ó, dentro das minhas propriedades dessa semelhança, dentro das minhas propriedades, eu tenho o seguinte. Imagina que eu tenho uma pirâmide. Vou tentar desenhar uma pirâmide aqui.
quadrangular. Ó, tem uma pirâmide. Então, ó, por ela, eu já consigo imaginar um triângulo aqui, se eu olhar de ladinho. Consegui imaginar o triângulo, eu vejo que tem o vértice principal, que está aqui em cima, que é esse pontinho. Então, em relação ao volume, eu sei que eu teria que calcular a área da base vezes a altura e dividir por 3. Essa propriedade, ela fala o seguinte: se eu pego uma pirâmide dessa e divido num plano paralelo à base, o que seria isso? A pirâmide está aqui. Aí eu venho e parto ela na metade. Eu vou ter uma pirâmide para comparar, né, em termos de comparação. Eu teria a pirâmide original. E se eu partir de forma paralela, o que sobrou? Ficou uma menorzinha aqui em cima. E a parte de baixo, eu teria um prisma. Mais ou menos assim. Essa parte de baixo aqui, a gente chama de tronco. Tronco da pirâmide, tá? Então, é o tronco. Por que o tronco? Porque eu tirei essa pontinha. E em relação a essas duas, a grandona e a pequenininha, que é a pontinha, a gente consegue fazer relação de semelhança. Então, eu peguei uma pirâmide original, fui lá e parti ela na metade. Ficou uma parte que tem a pontinha, uma parte sem a pontinha. A parte com a pontinha, eu vou fazer semelhança com a grandona, que seria a original. A parte de baixo, eu tenho o tronco da pirâmide, que a gente vai estudar também. Então, em relação a essas duas, o que a gente pode falar? É como se eu tivesse uma altura. Vou colocar nos mesmos termos do livro, se vocês quiserem consultar, fica mais fácil. Altura B maiúscula, que é da grandona, e aqui uma altura D pequenininha, que é da parte de cima. Então, ó, seccionei. E aí, o que eu tenho também além disso? Eu tenho a base grandona, que é dessa aqui, e a base pequenininha, que é da minha pontinha. E a partir disso, com várias relações de semelhança, que entrariam dentro dessa parte dos meus triângulos, que a gente já estudou questão de semelhança, iria colocar cada lado em semelhança, os quadrados em semelhança, e a partir daí, ia ter uma formulazinha. Qual formulazinha? Que esse B grande com o meu B pequenininho, ou seja, o Bzinho da minha pirâmide menor sobre a base, né, o B grandão da minha pirâmide original, dão a mesma coisa que o quê? Que a altura da pirâmide pequenininha sobre a altura da pirâmide original, que é a grande, ao quadrado. Então, como que chegou nessa fórmula? A partir de semelhança de comparação das duas pirâmides, com valores numéricos e tudo. A partir dessa comparação da pirâmide original com a pontinha, chegou a primeira propriedade. Então, a propriedade 1, ela fala que toda vez que eu dividir a base, né, a área da minha base pequena, pela área da minha base grandona, ou área da minha base original, vai ser a mesma coisa que dividir a altura da pequena com a altura da grandona e elevar ao quadrado depois. Então, a primeira propriedade é esta fórmula aqui. Lembrando que o B pequenininho é a área da base da pirâmide menor
D grandão é a área da base da pirâmide original. O D pequenininho é a altura da pirâmide menor. E o D grandão é a altura da pirâmide original. Tá? Então, todos esses dados são extremamente importantes para a gente conseguir entender essa primeira propriedade. E aí, a gente vai para a segunda propriedade. Então, primeira propriedade é em relação ao biquinho dessa pirâmide, se eu seccionar. Então, essa palavra seccionar é o quê? Partir. E aí, eu vou partir essa pirâmide de forma que a outra base aqui fique plana de baixo. Tem que ser plana. Vou escrever aqui. Tem que ser plana. Se não for plana, não tem como eu comparar as pirâmides. Até porque a de cima não vai ter a mesma relação em termos de altura com essa. Porque essa aqui ficaria inclinada. Ia virar outro tipo de pirâmide. Tá? Então, essa é a propriedade 1. Propriedade 2. O que a minha segunda propriedade fala? Ela vai falar o seguinte: duas pirâmides de mesma altura e bases equivalentes têm volumes iguais. Então, eu tenho lá duas pirâmides de mesma altura e bases equivalentes. E aí eu vou explicar o que é isso. Tem volumes iguais. E aí pode vir um pensamento assim, nossa, mas isso é tão óbvio, porque elas vão ser iguaizinhas. Não, não necessariamente. Por exemplo, eu posso ter uma pirâmide de base quadrangular e aqui eu vou ter uma de base hexagonal. Só para vocês entenderem o que essa propriedade quer dizer. E aí, imagina que é o seguinte. A altura dessa pirâmide aqui é 10. A altura dessa daqui é 10. São figuras de base diferente. Mas quando a gente fala em base equivalente, eu estou querendo dizer o seguinte. A área da base desse aqui, por exemplo, é 100. E a área da base desse daqui também é 100. Ou seja, tanto nessa pirâmide 1 quanto nessa pirâmide 2, quando eu fosse calcular o volume, seria o quê? A área da base vezes a minha altura dividido por 3, que é o volume da pirâmide. Então, ó, o da 1 daria a área da base, que era 100, vezes a minha altura, que era 10, dividido por 3. Então, daria 1000 sobre 3. E, de forma bem aproximada, 333,33. Tá? Unidade de volume. Se eu fosse fazer isso com a 2, ia dar exatamente a mesma coisa. Por quê? A área da base e a altura é a mesma. Então, ó, 100 vezes 10 dividido por 3. E daria a mesma coisa. 333,33. Ou seja, o que essa propriedade 2 quer dizer?
independente da figura que tiver na minha base, independente dessa figura, se eu tiver duas pirâmides que mesmo que na base sejam figuras diferentes, mas que a área da base é igual e a minha altura também seja igual, automaticamente meu volume vai ser igual. Por quê? Eu não preciso de saber a aresta da base, eu preciso de saber área. Então, se eu tenho área igual e altura igual, joguei na fórmula, vai dar a mesma coisa. Então, quando falar essas bases equivalentes, está querendo dizer o quê? Que a área das duas é igual. Base equivalente, área da base, igualzinho. Tá? Então, essa propriedade 2, ela quer dizer isso. Então, não leva para aquela questão do automático de, é porque são duas pirâmides iguaizinhas. Não, não são. Podem ser pirâmides diferentes, mas que com valor de área da base e de altura iguaizinhos. Isso que essa propriedade 2 quer dizer, tá? E aí, essa pirâmide, ela não tem que ser só reta. Como assim reta? Ela não tem que ser uma pirâmide que faz um ângulo de 90 graus. Ela pode ser as pirâmides oblíquas, que é aquelas pirâmides meio caidinhas e tudo. Desde que a altura e que a área da base seja igualzinha, o volume é o mesmo para qualquer um. E aí, para quem não lembra de pirâmide oblíqua, é aquela pirâmide tipo assim. Tá? Seria uma pirâmide deitadinha, mas tá meio que caindo. Ela não fica tão em pezinho. Então, essa é a pirâmide regular, pirâmide reta. Essa é a oblíqua. Na oblíqua acontece a mesma coisa? Sim. Se aqui a minha altura for 10, né, nesse exemplo, e se a área dessa base for 100, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, independente do estilo da minha pirâmide, desde que eu tenha as bases equivalentes, que é a área da base igual, e a altura igual também, meu volume vai ser igualzinho, tá? Então, fiquei, né, falando dessa questão, dessa propriedade 2, para tentar tirar aquela questão do automático, de que eu vi a pirâmide, ela é igual, tem coisa igual. Não. Para eu ter volume igual, eu preciso de ter área da base igual e altura igual. E aí, quando a gente fala do volume, né, que aqui já vem falando aqui, lembrar da onde surgiu, que surgiu daquela questão de que se eu pego 3 pirâmides, eu consigo preencher um recipiente que tem essa base como figura completa. Então, normalmente a gente usa esse quadrangular, e aí eu lembraria do cubo para fechar, tá? Então, eu precisaria de 3 pirâmides para eu complementar esse cubo. E aí, como fórmula de volume, ficou. Aí no livro vem assim, B vezes H vezes 1/3. Tá? E o que é cada um? O B, área da base. O H, a altura da pirâmide. E 1/3, porque eu vou dividir por 3, porque nós precisamos de 3 para complementar o recipiente. E aí, vocês vão ver essa fórmula escrita. B vezes H sobre 3, ou área da base vezes a altura dividido por 3. É só questão de escrita de fórmula. O que tem que entender? Que toda vez que for calcular volume, eu preciso de área de base e preciso de altura. Ponto, independente da figura. Segunda coisa, toda figura que tiver esse biquinho, ou seja, essa pontinha que me lembre um triângulo, eu vou dividir por 3. Tá? Isso são
essas primeiras regrinhas aqui que a gente tem. Então, ó, um exemplo disso tudo que eu falei até agora. Em uma pirâmide heptagonal, então, ó, é uma pirâmide heptagonal. O que quer dizer isso? Que essa figura de baixo lá, ela tem 7 ladinhos. Então, a minha base tem 7 lados. É com 18 centímetros de altura. A base tem área de 144 centímetros quadrados. Então, a base tem área de 144 centímetros quadrados. Calcular a área da seção transversal, o que é isso? Quando eu pego essa pirâmide e recorto ela e tiro um pedacinho de cima, né, a pontinha, desde que a base seja plana, a original. Então, ó, calcular a área da seção transversal determinada nessa pirâmide pelo plano que dista 12 centímetros da sua base. Plano que dista 12 centímetros da base. Então, o que é isso? Imagina que eu tenho lá a minha pirâmide. Então, tem 7 lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, imagina que eu tenho a minha pirâmide lá. Essa base aqui, essa área da base, que a gente chama de B grandão, mede 144 centímetros quadrados. A minha altura, a gente chama de D grandão. A altura dessa pirâmide é 18 centímetros. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer uma seção transversal. Então, ó, é como se eu recortasse aqui e fizesse esse desenho. Eu quero saber a área dessa base nova, né? Que é o meu Bzinho. Sabendo que dista 12 centímetros da sua base. O que quer dizer isso? A base está aqui embaixo. Então, quer dizer que essa diferença aqui é de 12 centímetros. Ok. Então, essa diferença aqui... Então, eu tenho 12 centímetros nessa parte. Isso aqui, esse desenho, seria a altura do tronco. Só que a gente não vai fazer pelo tronco ainda. Eu vou fazer pela pontinha. Então, o que acontece? Se aqui de baixo é 12, a altura da parte de cima tem que ser a altura da grandona menos essa diferença. Então, o meu Dzinho, né, que seria essa altura pequenininha aqui, é 18, que era o total, menos o 12, que é a distância da base até a outra base. Então, o meu Dzinho é 6 centímetros. Eu tenho o D pequenininho, que é 6 centímetros. Eu tenho o D grandão, que é 18 centímetros. Tenho o B grandão, que é 144. Estou procurando o B pequenininho. O que eu vou fazer? Jogar naquela propriedade 1, em que fala que o B pequenininho sobre o B grandão é igual a D pequenininho sobre o D grandão ao quadrado. E eu vou substituir. O meu B pequenininho eu estou procurando. O B grandão eu sei que é 144. É igual. O D pequenininho eu descobri que é 6.
O D grandão, eu sei que é 18. Isso tudo ao quadrado. E aí, gente, se der para simplificar, já aproveita e simplifica. Por quê? Porque aí vai trabalhar com valores menores. Ah, eu não quero simplificar, não tem problema. É só questão de facilidade. Porque aqui, ó, se eu divido tudo por 6, vai ficar B pequenininho sobre 144 é igual 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Isso ao quadrado. B sobre 144 é igual a 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Cheguei em uma proporção, que lembra lá nossa regrinha de 3. Multiplica cruzado. 9 vezes B, 9B é igual a 144 vezes 1, 144. O meu B é 144 dividido por 9. Então, 144 dividido por 9 deu 16. Ou seja, a área da minha base dessa pirâmide pequenininha, 16 centímetros quadrados. E da original, era 144. Então, a partir da semelhança de pirâmides, que aqui eu coloquei semelhança da altura dos triângulos, na minha pirâmide aqui com esses triângulos, com a original, comparei a base da nova com a base da original. Quando eu joguei nessa fórmula que está lá na propriedade 1, eu descobri que a área da base pequenininha é 16 centímetros quadrados.